Aqui é o professor Evandro de Química da Central do Enem. Estamos aqui mais uma vez com mais um excelente vídeo, tá certo? Aqui no YouTube da Central para vocês sobre Química Orgânica. Hoje a gente vai trabalhar, tá certo? Um assunto muito abordado que é a isomeria. Vamos lá, pessoal. A isomeria, né? O nome iso vem de igual, meria vem de medida. Então, a isomeria é um fenômeno que acontece exclusivamente dentro da química orgânica, no qual nós temos dois ou mais compostos que são diferentes em suas propriedades, em suas fórmulas estruturais, mas têm em comum a mesma fórmula molecular. Vou repetir. A isomeria é um fenômeno trabalhado dentro da química orgânica, na qual a gente tem compostos de mesma fórmula molecular, porém com propriedades químicas diferentes e com fórmulas estruturais diferentes, tá certo? Vamos lá. Seguindo em frente, a isomeria, nós temos aí dois tipos de isomeria, que é a isomeria plana, tá certo? Dois tipos de isomeria, que é a isomeria plana e a isomeria espacial. Aí eu coloquei para vocês aí um exemplo, né, de isomeria para vocês terem uma noção bem legal. Por exemplo, nós temos esse composto aí com a fórmula molecular C2H6O, ou seja, um composto orgânico com 2 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, com essa fórmula molecular, nós podemos ter tanto um éter como um álcool, como vocês podem ver aí, tá certo? Nesses exemplos, né? Um álcool, não esquecendo que álcool tem hidroxila ligada a carbono saturado, como éter. Repare que são compostos completamente diferentes, mas apresentam em comum a mesma fórmula molecular. Vamos lá, nós temos 5 tipos de isomeria plana, não é? Então, a química orgânica, né, ela é subdividida na isomeria plana com 5 tipos. Então, nós temos isomeria plana, por exemplo, de função, isomeria plana de posição, isomeria plana de cadeia, aí nós temos a metameria e também nós temos a tautomeria. Então, esses são os 5 tipos de isomeria plana que nós temos. A isomeria plana também é conhecida como isomeria estrutural, porque a diferença entre os isômeros formados está na fórmula estrutural plana deles, tá certo? Ok? Vamos lá, vamos seguir em frente. Bem, como o nosso tempo aqui é curto, a gente vai trabalhar isoladamente cada um das isomerias. Vamos trabalhar hoje a isomeria plana de função. Como o próprio nome diz, a isomeria plana de função é aquela em que os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, né, e, portanto, apresentam funções químicas diferentes. Então, se você olhar e perceber que está diante de 2 ou mais compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, porém fórmulas estruturais diferentes, funções químicas diferentes, tá certo? Você está diante de um dos casos da isomeria de função. Vamos lá. Costuma-se trabalhar 3 modelos de isomeria de função, né? Por exemplo, geralmente a isomeria de função, por exemplo, formada entre um álcool e um éter, ou seja, um álcool é um isômero funcional, um termo muito utilizado, tá certo, nas aulas sobre esse assunto. Então, um álcool é um isômero funcional de um éter, então álcool com éter. A outra possibilidade muito utilizada em prova é uma cetona sendo isômero, tá certo, de um aldeído funcional, né, que são funções diferentes. E a terceira possibilidade mais trabalhada em prova é um ácido carboxílico sendo isômero funcional de um éster. Então, repetindo, são os 3 casos mais comuns de isomeria de função. Prestem atenção. Álcool com éter, tá certo? Tem aí no material de vocês, tá? Aldeído com cetona e ácido carboxílico com éster. Aí vocês têm aí nesse material aí 2 exemplos bem clássicos, vamos chamar assim, de isomeria de função, que é um caso o álcool etílico, que é o famoso etanol, que tem
né, 2 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio, com a fórmula estrutural CH3CH2OH. E nós temos aí o éter, né, que é o éter dimetílico, né, que tem como fórmula estrutural CH3OCH3. Reparem que eles são compostos de funções químicas diferentes, mas que apresentam em comum a mesma fórmula molecular. No caso, a fórmula molecular entre eles é C2H6O. Tá certo? Ok? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje e até a próxima com isomeria plana também.